Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, a misericórdia dele e essa revelação que ele tem pregado a todo ser humano desde os tempos de Adão até a última pessoa sobre a face da terra, atendendo à orientação, ao que está planejado na graça, né? Então, através desta ação, Deus começa a sua ação, começa o seu projeto da graça para salvar o maior número possível de pessoas, tá bom? E como é que a gente tem trabalhado? A gente tem entendido essa revelação que é universal, que é atemporal, ela é a mesma em todos os tempos, que Moisés entendeu, né? Com muitos acertos e muitos erros, que Davi entendeu de maneira, né, com muitos acertos e muitos erros, Paulo entendeu com muitos acertos e muitos erros, mas Jesus é a melhor revelação dessa revelação. Então, como é que a gente faz? Tudo que seja coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, é de Deus, é da revelação de Deus. Tudo que não é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, não é de Deus. Tá bom? Então, esse é o critério que a gente tem. É por isso que a gente vai entender muita coisa que Moisés entendeu e que Jesus foi lá e disse: não, não é assim. Está errado, é diferente. Né? E não somente falou, teve casos que ele viveu totalmente diferente daquilo que Moisés ensinou. Então, a gente vai compreender que Jesus é realmente a pedra de esquina. É através dele que a gente vai compreender o que é de Deus e o que não é de Deus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Bom, então a gente está usando esse critério para analisar os salmos. Né? E até agora, vamos para a segunda parte do Salmo 40. Até agora, somente dois salmos, são totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19 e o Salmo 23. Tá bom? Então vamos continuar analisando, né, cada um deles. Então aqui já foi a primeira parte do Salmo, que nós já analisamos, e aqui está a segunda parte, né, que vai do versículo 10 até o versículo 17. E aí a gente vem aqui e vamos então analisar o que é que o salmista nos fala nesse texto, tá bom? O título do Salmo, pelo menos o título que é atribuído, né, ao Salmo e atribuído pelos tradutores, é a oração para livramento, tá bom? E o título que vem do original diz Salmo de Davi para o regente. Salmo de Davi, a gente já sabe, mas eu vou repetir porque ajuda a gente a compreender o texto, tá? Salmo de Davi, no hebraico quer dizer o seguinte: no hebraico ele está dizendo que é um salmo que o Davi escreveu, tá? O próprio Davi escreveu, ou Davi mandou alguém escrever, tá? Ou também Davi, não foi Davi, mas alguém escreveu como se fosse Davi, e também alguém escreveu sobre Davi, tá? Então esses são algumas das opções que no hebraico esse de Davi indica, tá bom? Então pode ter sido escrito por Davi ou não, tá? Mas tem a ver com ele, é uma ideia de que tem a ver com ele. Aí ele coloca, versículo 10, eu não escondo tua justiça no meio de meu coração, eu declaro tua fidelidade e tua salvação, pois não escondo tua bondade e a tua verdade na grande congregação. Senhor, eu exponho sempre minha vida em relação a ti. 11. Tu, Senhor, não detenhas para comigo tuas misericórdias.
tua bondade e a tua fidelidade me guardem, por favor, continuamente. 12. Porque inúmeros males me cercaram, minhas maldades me prenderam, e eu não pude as ver. Elas são muito mais do que os cabelos de minha cabeça, e meu coração me desamparou. Seja agradável para ti, Senhor, tu me livrares. Que isso seja agradável a ti. Senhor, apressa-te ao meu socorro. 14. Envergonhem-se e sejam juntamente humilhados os que buscam a minha alma para a destruírem. Tornem-se para trás e sejam envergonhados os que querem o meu mal. Sejam eles assolados como pagamento de sua humilhação, os que dizem de mim, ha, ha. Eu vou repetir esse texto porque ele tem a ver com todo o contexto, tá bom? Presta bem atenção o pedido que ele está fazendo a Deus. E ele só é por isso que às vezes Deus está agindo na vida dele, ele não percebe, porque ele só vai achar que Deus está agindo se fizer isso que ele está pedindo. Então tá aqui. Sejam eles assolados, sejam destruídos, como pagamento como pagamento de sua humilhação. Os que dizem de mim, ha. Que eles sofram na pele o que eles fazem para me humilhar. Versículo 16. Fiquem contentes e se alegrem-se em ti todos aqueles que te buscam. Digam continuamente os que amam tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. E eu estou miserável e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és meu socorro e meu libertador. Deus meu, não demores. Não demores. Essa é a oração do salmista, né? Pelo menos é a segunda parte da oração. Mas tem tudo a ver com a primeira parte, que a gente viu ontem, tá? Então tá aqui. Bom, entre as coerências com Jesus, a gente não encontra nada. Nada. Mas, entre as incoerências com Jesus, aqui está. Versículo 10. Eu não me comporto infiel contigo, Senhor. Sempre me declaro a ti diante da congregação. O salmista está se preparando para dar um bote em Deus. Deseja mostrar-se merecedor. Isso quando a gente analisa não só o versículo, mas o contexto, tá? Ele está buscando, ele está se mostrando merecedor da atenção do Senhor, que merece a proteção e a preferência de Deus em relação a muitas outras pessoas. Entendeu? Então esse é o espírito do salmista, né, nesse texto, nessa parte do salmo. Versículo 11 e 12, ele diz: Senhor, não detenha a tua misericórdia comigo, me deixando à mercê dos meus muitos inimigos. Não detenhas a tua misericórdia, derrama a tua misericórdia sobre mim. O salmista afirma algumas incoerências com Jesus. Ele tem muitos inimigos, os inimigos são ferozes. Esse é o primeiro problema. Ele tem muitos inimigos, tá? O que marca a inimizade não é o que o outro faz contra você, é a sua reação em relação ao que ele faz. O que ele faz é problema dele, se é que ele está fazendo alguma coisa contra você. É um problema dele com Deus. Agora, a sua reação com ele é que deve ser entendida como ele sendo amigo ou não. Tá bom? E quando a gente ama, não há inimigos.
Mas o salmista tem muitos inimigos. É o primeiro problema incoerente com Jesus, né? Jesus manda que a gente ame até o inimigo. Quando você ama, ele deixa de ser inimigo. Então, muito bem, o salmista afirma algumas, né, incoerências com Jesus. Ele tem muitos inimigos, os inimigos são ferozes contra ele, no entendimento dele, né? Deus pode ser também um jogo dele para poder Deus ficar sensibilizado a favor dele e castigar com mais dureza os inimigos, tá bom? Ele então aqui, Deus parece que não vê e nem sabe, parece que é indiferente a tudo isto. É outro problema dele. Ele entender que Deus está distante, indiferente, não está derramando a sua misericórdia sobre ele, né? Isso é uma incoerência com Jesus, deixando o salmista sozinho nesta situação. Isso quer dizer incoerência com Jesus Cristo. Versículo 13: Senhor, agrada-te em me livrar de tudo isto, apressa-te em meu socorro. O salmista não conhece Deus, não conhece o amor de Deus. Ele está pedindo que o Senhor descubra como ter prazer, olha só, como ter prazer em proteger ele. Senhor, tu estás insensível. Senhor, descobre alguns motivos para que tu gostes de me livrar de estar comigo. Absurdo, né? Isso é não conhecer Deus. Cadê? Descubra como ter prazer em proteger ele, indicando que não está vendo este prazer em Deus. Nem esta proteção que ele precisa. Também ele pede pressa, como se Deus se fizesse de rogado para ajudar, ou fosse muito desinteressado ele em proteger. Enfim, ele está diante, pelo menos ele acredita, de um Deus insensível. Ele está implorando: Senhor, tenha prazer de me ajudar. O que é que ele quer dizer com isso? Senhor, apressa-te, Senhor, corre, larga de ficar lerdo. O que é que ele quer dizer com isso? Não conhece Deus, né? Versículo 14 e 15 é a quarta incoerência com Jesus. Senhor, faça eles ficarem humilhados e envergonhados com o que estão fazendo contra mim. Esse é o 14 e 15. O salmista mostra que não quer só ser protegido diante das ameaças que ele acredita estar sofrendo. O seu desejo é que seus considerados inimigos sejam derrotados, humilhados, envergonhados diante dele, do salmista propriamente, diante deles mesmos e de todo mundo. A vaidade e prepotência do salmista não consegue ver que Deus o ama muito e aos outros também, do mesmo jeito. Ele não consegue enxergar, ele não consegue entender isso. Senhor, sabe qual é meu verdadeiro pedido? É que tu destrua, que tu derrotes os meus inimigos, humilhe eles e envergonhe eles. Esse é o pedido do salmista. Não só desse salmista, tá? Mas de muitos salmos que a gente viu por aí. É uma repetição do mesmo pedido. Dá até a entender que tem a ver com Davi. Versículo 16 é a quinta incoerência com Jesus. Senhor, faça todos que te buscam felizes, alegres com teu jeito de proteger e amar a eles e a mim. O salmista está dizendo a Deus que enquanto Deus não faz a vontade dos obedientes, estes não conseguem adorá-lo adequadamente.
No fundo, o salmista está dizendo, está fazendo uma barganha com Deus. Se me atenderes como eu quero, tu serás adorado devidamente, muitos verão motivos em mim para te adorar. É uma barganha. Faça o que eu estou pedindo, e muitos vamos te adorar. E o versículo 17 é a sexta incoerência. Senhor, eu sou miserável, necessitado de ti, então cuida melhor de mim, seja melhor meu socorro e libertador. Este versículo não é um reconhecimento do salmista a Deus, dizendo que Deus já cuida e tal, mas dentro do contexto é um apelo, é um clamor, é um convite para Deus se dar bem, fazendo o que ele quer em seu coração, que é destruir, humilhar e envergonhar os seus considerados inimigos. Tá bom? Então, este é o Salmo 40, né? Que nós usamos muito para adoração, mas que na verdade não tem nada nele que seja coerente com o ensino e com a vida e com o exemplo de Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de nós.